Oi, minha gente, chegamos! Boa noite, estamos no ar com mais um Política de Quinta e hoje eu vou falar com uma pré-candidata a vereadora na cidade de Campinas. E olha, quando a gente soube que confirmou a presença dela vir falar aqui com a gente, eu fiquei muito feliz. Primeiro porque eu fico super grata de receber mulheres aqui que estão guerreando na política, que é sempre uma batalha para a mulher estar no meio político, né? E também fiquei feliz da vida porque eu conheço ela, tenho carinho por ela, tenho admiração pela mulher que ela é. E ela vai conversar aqui com a gente no Política de Quinta hoje. Tá pondo nome na urna nesse ano de 2024 como pré-candidata a vereadora na cidade de Campinas. E você, se você não a conhece, ou se você a conhece, hoje você vai ver aqui uma pessoa diferente, que a gente faz uma outra pegada aqui com o pessoal que vocês já sabem. Então você fica ligado aí até o final para você conhecer essa pessoa incrível que eu vou receber hoje aqui. Ela é a pré-candidata a vereadora Adriana Borgo. Ela já foi deputada estadual, ela já fez, nascida em São João da Boa Vista, teve escola, abriu escola infantil com 19 anos, fez causa animal com 14 anos, é mãe de 8 filhos e ainda vó de 9 netos. Gente, eu tô impressionada e tô agradecida de receber a Adriana Borgo hoje aqui. Fica aí que esse papo você não pode perder, Adriana. Obrigada. Obrigada demais por você vir aqui conversar com a gente no Política de Quinta, viu? Eu que agradeço, Maria. É um prazer, viu? Tô muito feliz por estar aqui e que hoje, né, nós possamos aí mostrar um outro lado da Adriana, né? Que às vezes é tão difícil a gente falar sobre a gente mesmo. Adriana mulher, né? Adriana política e Adriana ser humano. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, e é isso mesmo, porque aqui no Política de Quinta é isso. A gente quer que as pessoas vejam a parte do político que está na política, mas assim, tirar esse mito e essa história que a mídia fala de político e etc. Saber quem que é o político, conhecer, e ainda mais nesse ano eleitoral, eu tenho falado para todo mundo aqui, e assim, tem sido uma campanha nossa aqui no Política de Quinta, viu? A questão de combater a abstenção do pessoal não ir às urnas. Então, assim, pessoal, se liga no Política de Quinta, que a gente está dando a oportunidade de vocês conhecerem os pré-candidatos do município de Campinas e da região, que é importante vocês conhecerem a partir de agora, que outubro tem eleição, e vocês têm o dever democrático de ir às urnas em outubro. Então, vamos falar aqui com a Adriana Borgo. Adriana, me fala uma coisa que eu já quero saber, o seguinte: mãe de 8 filhos? Mãe de 8 filhos. Mary, minha história é uma história de contos de fadas. Eu sempre, na minha vida toda, se você me perguntasse com 5 anos, o que você vai ser? Professora e mãe. E se você me perguntasse com 15 anos, professora e mãe. E aí, com 17 para 18 anos, né, eu conheci o meu esposo, um policial militar que está aqui, o amor da minha vida, 32 anos que ele me aguenta. Tá aqui, olhinho brilhando, olhando para ela, viu? E esse meu amor, esse policial militar, ele tinha 6 filhos do primeiro casamento, as gêmeas tinham 3 meses na época, e no meio, a mais velha tinha 7 e o restante tudo no meio. Eram 6 bebês, né? E nós tivemos a oportunidade de estudarmos juntos, né, o colégio, e também de trabalharmos juntos, ele na Polícia Militar e eu no plantão ad hoc na Polícia Civil na mesma equipe. Ou seja, a admiração por ele todos os dias aumentava como profissional de segurança pública, aplicado, e também a curiosidade, né, porque até então eu não sabia que ele tinha tantos filhos assim. Nós sabíamos que ele saía, às vezes, da escola, da classe, para ir atender um chamado de telefonema e não voltava mais. E, no fim, um dia ele não foi trabalhar e eu questionei um outro policial por que ele não tinha ido, e aí eu fiquei sabendo que ele tinha 6 filhos, que a esposa tinha ido embora, e ele ficou com todas as crianças. E aí eu, noiva, né, prestes a casar, meu pai, assim, muito bravo, muito severo, né, já tinha tudo planejado, né, aquela coisa, namorava desde os 13 anos com a mesma pessoa, e aí eu fui até a casa dos pais dele, onde ele estava com as crianças, e resumindo, mas bem resumida a história, ela é muito longa, mas assim, resumindo, me apaixonei, não sei se foi por ele, pelos filhos, pela mãe, pelo pai, eu falo que foi assim uma paixão por todos ali, né? E eu larguei aquele noivado, eu ia casar aquele ano.
larguei tudo, levei uma bela surra do meu pai me botou para fora de casa. Meu Deus! Né? Porque não aceitava, né? Sim. E, enfim, e nós assumimos as crianças juntos e foram muitas batalhas na justiça, nas idas e vindas da ex-esposa, né? Uhum. Enfim, até que chegou num ponto que para a gente poder resolver essa situação, né, porque fazia muito mal para as crianças a expectativa da espera quando ela não aparecia, a expectativa quando vinha e causava, as crianças ficavam revoltadas, enfim, né? E então eu entrei com o pedido de adoção. Uma jurisprudência inédita, eu fui a primeira mulher, né, a adotar os filhos de uma outra mulher que não era traficante, que não tinha, né, pelo contrário, tinha até uma vida econômica, porque ela também se casou, bem melhor que a minha e a dele, né, mais confortável. Mas foram 3 anos de acompanhamentos psicológicos, de visitas sociais, enfim, e eu não tinha a idade que a lei, né, determina de diferença de idade das crianças, então precisava ter 14, eu só tinha 12 da minha filha mais velha. Uhum. E diante de ter outros irmãozinhos, eu adotaria apenas 4 e 2 não. Mas aí nós tivemos um juiz que foi para lá de humano, né? Uhum. E determinou que, por serem irmãos e já estarem comigo há 10 anos, né, de fato, e eu como mãe me reconhecer como mãe, então que a adoção seria minha, mas que a mãe poderia visitar, né, também numa forma inédita, porque a adoção, ela é bem rígida, severa, né, severa. Uhum. E foi acordado, mas na hora de assinar esse acordo, depois de ter trabalhado bastante as crianças, a mãe voltou atrás que não queria, né, dessa forma. E aí o juiz acabou dando adoção definitiva para nós, né? E ela recorreu, nós ganhamos no TJ, enfim, e aí me tornei mãe. Isso você estava com quantos anos? Eu estava com 21. 21 anos. 21. Aí nós fizemos... Eu falei para você vir comigo hoje aqui, gente. Aí nós já estávamos no processo, porque nesse intervalo de anos, né, eu fiquei grávida do nosso filho biológico. Tá. E como nós já tínhamos muitos filhos, né? Então eu falei assim, Vivaldo, você tem que operar, porque passava perto das roupas dele e já ficava grávida. E eu não queria ter mais 6, né? E aí todo mundo falava, mas vocês são muito novos, depois vocês vão querer ter outros filhos. E aí nós combinamos que se eu tivesse um desejo de ser mãe, quando daí um tempo, que nós adotaríamos uma criança. E quando o meu filho fez 5 anos, o nosso filho biológico, nós entramos no cadastro de adoção, fizemos o curso, ficamos aguardando, e saiu, no mesmo ano que eu adotei o 6, saiu a adoção da nossa filha, da Evelyn, né? Que é a nossa filha especial, né? Vem aí, é daí que vem todo o meu amor também pela inclusão e por essa bandeira. Uhum. E nós adotamos a Evelyn com 3 meses, lá em Teófilo Otoni, na Bahia. E aí ficamos com 8 filhos. E só para lembrar, nós tínhamos 8 filhos, 18 cachorros, 1 cavalo, 1 coelhinho e 10 passarinhos. Eram tudo isso que esse policial militar aqui lutou muito e trabalhou muito, né? E muitos bicos para poder sustentar todo mundo, né? E aí eu, para ajudar... Já pode ir falando assim? Já pode dar continuidade? Pode ir falando aqui, fica à vontade. Então foi aí que começou a minha história política, porque eu admirava muito ele como policial militar, né? Uhum. E era o cara que, com tudo isso de filho, não perdia a hora, não faltava, engraxava aquele coturno, né? Uhum. E eu achava aquilo o máximo, ele amava ser policial militar. É uma coisa assim que eu descobri que é um dom que não é para quem quer. Tem que ter um chamado, um dom, alguma coisa assim. E aí, eu comecei a ver que ser esposa de um policial militar
tinha muitos ônus. Por exemplo, ficar acordada a madrugada toda não sabendo se ele voltava ou não, né? Ganhava um salário de miséria, né? Nunca podia estar presente em quase nada, mesmo assim ele se esforçava muito, porque você fazia uma escala lá pro festinha de aniversário. Esse dia ele tá de folga. Você marcava naquele dia, aí tinha um jogo de futebol. Ele era escalado, pronto, já não estava ali presente na nossa festinha. Mesmo assim ele passava, corria, ficava chateado por, né? E sempre foi um pai que procurou ser muito presente. Então, eu admirava muito. E como ele, muitos outros amigos que eu conheci, policiais, enfim. E aí eu comecei a ver que não dava para sobreviver, né, com o salário deles. E um dia, ele teve uma ocorrência e ele estava escalado, era uma época política de muito glamour, assim, então era muito visibilidade e segurança zero. E chegaram umas viaturas novas e ele foi escalado para ficar estacionado em frente a um certo local que eu não vou falar, mas assim, para olhar, na verdade, fazer uma segurança com a viatura da polícia nesse local. E aí teve um sequestro numa rua para baixo, assim, umas 2 ruas. E ele se esqueceu dessa ordem, né? E saiu, e salvou a mulher, e recuperou tudo, e foi capa do Correio Popular, né? Herói, aquela coisa toda. Só que pegou 2 dias de cadeia, porque ele perdeu, na hora que ele saiu, uma calota da viatura. Uma calota de plástico, né? Ah, não acredito! Poxa vida, que penalidade, hein? Pois é, mas eu fiquei muito brava, muito triste, porque ele era meu herói, como assim, né? Aí eu fui numa concessionária, até Carlinhos, um beijo pra você, que ele era lá da Covenac, e ele me arrumou uma calota, porque a viatura era nova, ainda não tinha pra vender, acho que tirou de algum calpo, viu meu desespero. Nós colocamos a calota de novo, mas nada de vencer esses 2 dias de cadeia. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, bom, ele faz bico, né? Entreguei o polícia ainda, ele fazia bico, né? E eu falei assim, computei quantas vezes ele ia ficar preso e quanto ele ia perder ali financeiramente, que nos iria fazer falta. Falei, bom, então eu vou fazer faxina. Aí eu peguei todas as crianças, todas. Fiz as malinhas com as mamadeiras, as fraldas. Ele estava preso aqui no 8º Batalhão, que era o CPI agora, né? Onde é o CPI. Levei ele, as crianças lá, e falei, eu quero falar com o homem que tem a estrela maior, que eu nem sabia quem que era coronel, quem que era. Aí desceu o comandante do CPI na época. Você com as crianças, eu com as crianças. Eu falei assim, bom, meu marido foi herói, meu marido salvou uma vida, meu marido saiu na capa do jornal e ele tá preso por causa de uma calota que eu já devolvi. Então é o seguinte, como ele faz bico, nós vamos passar fome, porque vai faltar. Nosso dinheiro era muito contado, era muito difícil tudo. Então é o seguinte, toma aqui meus filhos, toma aqui as mamadeiras, toma aqui as fraldas, o senhor cuida que eu vou fazer faxina. E eu não tenho com quem deixar. Falou isso pro coronel. E fui embora. E larguei as crianças lá. Quando eu tava no ponto, ali da João Jorge, veio uma viatura. Moça, entra aqui no carro. Nós vamos soltar, vamos lá que o coronel quer falar com você. Quando eu cheguei, o coronel falou assim, moço, pelo amor de Deus, toma aqui seus filhos, toma aqui as malinhas e toma aqui o seu marido também, né? Só que esse homem era muito bravo e essa história correu nos quartéis, e aí todo mundo, nossa, a menina que colocou o coronel no lugar dele, né? Mas não era uma questão de justiça. E aí minha fama começou a crescer dentro das unidades de quartel. Nós recebíamos o pagamento dele, como eu que cuidava de tudo, eu ficava na fila, eu pegava o pagamento dele, a gerente já emprestava metade do outro mês, porque não dava com aquele dinheiro pra gente sobreviver. Entendi. E aí um dia na fila, eu tinha umas esposas de polícia, eu falei assim, ô gente, é só o nosso pagamento que não dá ou de vocês também não dá? Aí eu falei assim, o nosso também não dá. Eu falei assim, vamos fazer uma bate-panela. Foi o primeiro movimento bate-panela que nós fizemos. Eu falei assim, olha, vamos trazer as panelas, a gente fecha a João Jorge aqui e vamos pedir dinheiro. Vamos pedir dinheiro, porque tinha polícia em cadeira de roda, polícia que tinha sido baleado e a mulher, tadinha, tinha que olhar e cuidar, tudo entubado, não tinha como comer, e a gente vai fazer um auê. Mas você nunca foi da corporação, só se integrou com o pessoal. Só entreguei com a mulherada de polícia, porque eles têm um regulamento, não pode. Nós não temos, né? Eu falo que a força deles é nossa. E aí nós íamos pra rua.
Menino, e foi um sucesso, menino, que eu nunca vi tanto repórter, tanta gente, porque era inédito. Quem é que peita, ousa falar das mazelas de uma instituição centenária, né? Uhum. E fizemos um bate-panela maravilhoso, que daí se juntou com o dos professores, daí apareceu não sei quem, eu sei que foi uma coisa. E aí a gente começou a ganhar notoriedade. E fomos e foi muito assim. Aí, naquela época, tinha uma pessoa muito querida minha, que ela é muito querida, eu vou falar o nome dele, que é o ex-vereador Francisco Selim. Ah, né? sei. Uhum. O Selim ele é, né? Ele é, assim, não sei, ele é tudo pra gente, né? Na minha história. Tá. E o Selim ouviu falar disso, né? Dessa situação, tudo. E começou a me admirar como uma pessoa formadora de opinião. E ele, como um policial militar também reformado, começou a abrir algumas portas. E quando eu vi, eu já estava desfilando lá em São Paulo, no 7 de setembro, afrontando o governador e arrumando aquela confusão toda. Enfim. Depois disso, eu precisava sobreviver. Aí começaram as vans, as perus aqui. Sim. E eu, do nada, resolvi, falei para ele, eu vou ser motorista de van, porque é o único emprego que eu vou poder olhar as crianças, vir em casa a hora que eu precisar, porque é muita criança, e te ajudar, né? E aí eu fui e me enfiei, né? Eu não mas é uma história muito legal, mas depois um outro dia eu te conto. E aí eu sem dinheiro, sem entrada, sem nada, eu consegui comprar uma van, convencendo o gerente da concessionária, e fui fazer o transporte. Só que era uma máfia na época, né? Transporte escolar. Não. De Alternativo. Fui a primeira mulher na perueira época que surgiu as vans Isso. alternativas. Sim. E aí vem você nesse movimento também. movimento. Aí, meu filho, os caras jogavam as vans na minha frente, não deixavam eu ir. Eu peitei todo mundo e se eu não rodar, tive muita ajuda dos policiais também, que sabiam da minha história. Tipo assim, né? Se não pode ela, não pode ninguém, né? O negócio era todo mundo clandestino, né? E eu fiquei nesse sistema e veio a legalização das vans. E acabei sendo eleita por eles, né? 2.400 perueiros, presidente da ASTAN, que era a Associação dos Transportadores Alternativos de Campinas. E aí, era o governo Chico Amaral, né? E aí nós começamos toda a regularização das vans, né? E o transporte público, os empresários de transporte queriam extinguir, né, aquelas vans. Isso era novembro, né? E aí era Natal, e no Natal todo mundo, a maioria era de fora, né? Ele já ia perder mesmo, né? Mas eles mandavam presente, dinheiro para os outros estados, né, para poder ajudar as famílias. E aí aconteceu uma reunião no 4º andar com o prefeito Chico Amaral e com esses empresários, e eu consegui burlar a segurança e entrei nessa reunião e ajoelhei no pé, né, na perna do prefeito Chico Amaral e falei para ele, falei assim, prefeito, meu pai me levou para fazer sua campanha, eu no cangote dele, e ele me disse que o senhor era um homem do povo. Então, a situação é essa. Deixa eles trabalharem. E depois do Natal, eu dou a minha palavra, que eu mesma ajudo o senhor a organizar tudo isso. E a Anchieta parada, todinha parada, fechou tudo. A cidade parou com os perueiros, né? E eles em frente ao passo. E aí eu saí, os empresários falaram assim, tira essa menina daqui, quem é essa menina, não sei o quê. Mas o prefeito, acho que tocou o coração. E ele veio e falou assim, Adriana, eu olhei para trás, eu me lembro dessa cena muito assim, naquela porta do 4º andar. E ele virou para mim e falou assim, pode descer lá, você tem a minha palavra. Eu vou começar a mexer nisso em abril. Aí eu voltei, olhei para ele e falei assim, prefeito, eu vou descer lá embaixo. E o senhor olha aqui da janela, sai aqui naquela janela e olha lá embaixo, só isso, o senhor me dá a sua palavra, te dou minha palavra, Adriana. E foi uma palavra de fio de bigode mesmo, e eu desci lá embaixo e dei a notícia, aqueles pirueiros, Chico Amaral, lá embaixo, o prefeito chorando, né? E aí
eu comecei a ser vista como alguém formadora de opinião. Longe de querer jamais entrar na política. Não passava na sua cabeça por questão de ser idealista. O meu negócio era ser idealista, tanto na defesa desses meninos policiais, que só tem regulamento e não tem direito nenhum, só tem dever e não tem direito nenhum, quanto para os pirueiros na época, né? E aí o Selim me chamou como assessora dele, me convidou para fazer parte da equipe dele. Eu fui na Câmara. Na Câmara. E eu comecei a dar muito trabalho pro Selim, porque ele era do A gente nem imagina por quê. A gente nem sabe aqui, tá pensando que nem sabe. Mal sabia o Selim, coitado. Tadinho. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu acho que ele foi meu maior mestre. Você foi assessora na Câmara de Campinas do Selim. Do Selim. E nós... Aí foi onde você pisa a primeira vez num cenário político, No cenário político, como Isso assessora. Era ano de? 2003. 2003. Aí eu falei assim, bom, o Selim, e ele confiava demais em mim. O Selim, nós urbanizamos muitas favelas juntos, e aquilo era apaixonante quando eu conseguia entrar com ele. E eu acho que eu dei um gás também, porque eu acho que o meu idealismo acabava contaminando todo mundo ali, e as coisas que a gente achava impossível de acontecer, aconteciam. Deus entrava no negócio, e quando você se dispõe a fazer as coisas pro ser humano, pro teu próximo, cara, não é só a política, é um tchan lá dentro, que eu não sei explicar, que acontece, quando você vê, já tá tudo, né, feito. E aí o Selim começou a ficar em maus lençóis, porque o governo era PSDB e o Selim era do PSDB, e eu tava causando muito, né, principalmente em São Paulo, no meio policial. E aí o Selim, com todo o amor do mundo, teve que me convidar a me retirar da equipe dele, muito triste, não deixou de me ajudar, mas assim, falou, Dri, não posso mais, você tá me queimando, literalmente, né? Eu acho que eu sempre tive esse senso de injustiça muito aguçado em mim, assim, sabe? De combater a injustiça, de lutar pelo próximo, enfim. Aí, o Major Olímpio, que na época era Tenente Olímpio, né? Ele era candidato a vereador em São Paulo, e nós começamos um movimento de valorização das polícias paulistas, da Polícia Paulista, né? Civil e militar e da técnico-científica, e eu comecei a liderar, porque eu era uma menina que não tinha o regulamento, então eles jogavam tudo nas minhas costas, e eu assumia tudo, e aquela loucura, aquela paixão, né? Aí ele veio candidato a deputado estadual, foi muito bem eleito pela tropa, e eu tinha orgulho de carregar a caixinha dele, né? Onde ele ia, aquela caixinha. Fazendo campanha pro Major. Fazendo campanha e lutando contra as mazelas da época do governo PSDB em relação à segurança, ao funcionalismo público de São Paulo. E isso abriu muitas bandeiras para mim, porque eu conheci o pessoal do Tribunal de Justiça, depois conheci o pessoal da saúde, os professores, e eu me apaixonei pelo funcionalismo, assim, porque é o tripé da nossa sociedade, né? Educação, saúde e segurança, e a gente fica falando de um monte de coisa e esquece de valorizar os homens e as mulheres que estão ali. Ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tiver se você não for valorizado, você não vai conseguir dar aquilo com excelência. Então, é um caminho inverso, eu sempre acreditei nisso. E aí, o Major Olímpio foi eleito, foi reeleito, eu continuei. Você, nesse momento, você está fazendo assessoramento na Lesp. Na Lesp, só que assim, presidente da Associação de Familiares e Amigos de Policiais do Estado de São Paulo, da AFAPESP, que eu estou até hoje, né? Como presidente, me afastei para concorrer às eleições e voltei depois. Isso é na Lesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde ficam os deputados estaduais. Você entra lá e fica, então, 8 anos lá dentro. Não fiquei 8, fiquei 6 anos com ele. Lá. Mas nesse meio que eu estava fazendo campanha, lutando no Estado pelas polícias, surgiu um movimento de piso salarial nacional para a segurança pública, a PEC 300. Então, eu me dividia entre São Paulo e Brasília e acabei fazendo assessoria
para mais de 3 deputados de outros estados, inclusive, né, na PEC 300, que depois eram amigos ali, que acabaram virando deputados depois pela luta, enfim. E eu sempre quis ser amiga do rei. Eu nunca quis ser a rainha, a princesa, porque quando você está do lado de fora para realizar coisas, você tem os meios e não se expõe. Mas tem coisas que você é induzida, quando você vê, você já está lá. E aí veio a eleição do Major Olímpio para deputado federal. E aí ele falou assim, Adriana, vamos colocar teu nome lá, que a gente precisa de mulher, né? As benditas cotas. Era isso que eu ia te perguntar, se você sentiu isso aí na pele, na questão de cotas das mulheres na política. Porque a gente começou aqui falando sobre essa luta da mulher na política, e uma delas é essa, né? Que hoje já é bem claro, a população está bem informada sobre isso, de saber que existe uma cota de gênero, que hoje é falado sobre cota de gênero, e que pode ser 70%, poderia ser 70% mulheres e 30% homens, mas geralmente é mais 30% mulheres, porque a gente tem poucas mulheres ativas dentro da política. Que eu acho uma cota furada, né? Porque, na verdade, ela representa fundo partidário, dinheiro, que vem para a mulher. Mas eu vou chegar nessa parte aí que eu faço questão de falar o meu caso pessoal. Coloquei meu nome lá porque o Major Olímpio tinha pedido e tô em casa, né? Falei, imagina, não fiz campanha? Não tem nem como, né? Aí a gente viu lá, Adriana Borgo eleita. 42 mil votos, Não, né? 31.935. Foi a primeira. Foi a primeira. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Falei, Vi, erraram meu nome. Imagina, eu sei, eu não fiz campanha, não tem como, não tem como. Enfim, começaram as ligações e o meu partido falava assim, quem é você que a gente não conhece? Eu falei assim, eu sou aquela que a última que entrava e a primeira que saía, eu brinquei, né? Porque era realmente isso, porque eu detestava essa coisa de política, de partido, essas coisas. Eu falava assim, partido se fosse bom, era juntado e não partido. Já começa tudo errado aí. Enfim, e aí veio a segunda eleição, aí o Major Olímpio foi para Senado, e falou assim, Adriana, vem para o nosso partido. Eu falei, não vou pro seu partido. Eu nunca gostei de radicalismo, de nenhum lado. Por isso, hoje, estou no progressista e me encontrei, porque eu gosto dos dois lados. Eu tenho algumas paixões na política, como o Márcio França, é a minha paixão, né? Assim como ser humano, e tenho várias histórias para comprovar por que eu gosto do perfil de Márcio França. E também gosto de outros, como que eu posso dizer, outros personagens da políticos, política, como Janaína Pascoal, que é polêmica, né? Mas que, para mim, é a mulher mais íntegra que eu já conheci na política, inteligente. Então, assim, eu sou muito eclética. Eu viajo, trabalho e ando ali muito livremente, porque eu consigo enxergar o melhor de todo mundo. E o que não me serve, a gente deixa para lá. E aí veio a eleição do Major Olímpio, não fui para o partido dele, se tivesse ido, realmente teria estourado de votos, mais de 100 mil, com certeza, pelo trabalho que nós tínhamos. E como eu não levei Bolsonaro na cola e nem levei, diferente deles que foram naquela onda, eu fui numa onda totalmente oposta, porque eu era Márcio França, né? E aí eu tive 42 mil votos e fomos eleitas ali. E então, quando eu entrei Eleita deputada estadual. Eleita deputada estadual. Aí você vai para a LESP como deputada estadual. Volta para a LESP como deputada estadual. Então, em relação à cota, por exemplo, o meu partido, o PROS, né, que aliás está envolvido aí com um monte de coisa errada, enfim, nós... PROS antes, agora você está no PP. Eu estou no PP. O partido a qual eu fui eleita, que era o PROS, né, para você ter uma ideia, eu já tinha sido testada nas urnas com 31 mil votos, quase 32, e tinha mulheres lá, amigas dos caras, dos dirigentes partidários, que nunca tinham sido testadas, né? E tiveram 350 mil, a outra teve 400 mil. Eu não tive nada, eu tive papelzinho, com 32 mil votos testados nas urnas. Então, quando você fala de cota, é muito perigoso isso. Primeiro, que essa cota, ela é para gerar recursos para os homens, tá? Dificilmente é um partido comprometido que realmente distribua essa cota entre as mulheres, ok? Segunda coisa, essa cota, não adianta você ter cota financeira e não ter cota efetiva de cadeiras.
Porque nós somos diferentes, nosso jeito de fazer campanha é diferente, é uma campanha limpa, a não ser que for mulher que já vem aí de um relacionamento, de um casamento, de um meio político, de filha de político, que já tem os macetes. Mas nós que somos mulheres principiantes, nós somos coração aberto, a gente não consegue fazer esse jogo sujo, a gente não faz nada errado. Então isso, pra gente, a gente já sai em desvantagem nessa história toda aí. Então assim, não adianta ter cota e não ter cota efetiva de cadeiras. Olha, se for 94 deputados eleitos, 11 tem que ser mulher na cota, e o resto é eleita. Entendeu? Tem que ter essas cadeiras. Não tem nada disso. Então, é tudo faz de conta, né? Eu só dar um adendo aqui para a gente falar com o pessoal, porque o que a Adriana está falando aqui dessa questão de cota e a parte de fundo partidário, é porque na política existe uma legislação atual que prevê que o fundo partidário, que é um valor que é tido dentro dos partidos, tem que ser distribuído em uma parcela e uma cota para as mulheres que são do partido. E, às vezes, a Adriana está dizendo que é isso que acontece. Os partidos acabam não transferindo esse valor não chega até na campanha das mulheres. Quem sai aí para candidatas não recebe essa verba, não recebe esse recurso, porque de alguma maneira é manipulada para ir para as campanhas masculinas. Só para ficar claro, porque às vezes o pessoal não sabe de onde vem essa cota, que é do fundo partidário, que é legislado para fazer essa divisão entre cota de gêneros, e o valor de fundo partidário também é dividido. Isso. Adriana, e aí quando você está na Lesp, lá, como que você se vê dentro desse cenário político, sendo essa mulher que tem vindo de uma luta anos, né, dentro de várias lutas aí, desde o mundo dos animais, da parte de ser mãe, da parte da corporação, e fazer toda essa luta, essa situação, porque você já era politizada, né? Você não era política, mas você era politizada, você veio nesse caminho politizado. Quando você chega lá dentro, no Mar de Tubarão, como que você é vista lá? Uma pessoa que chegou, como você falou, ninguém sabia, ninguém sabe quem era, de onde apareceu, cai Adriana Borgo lá dentro. Como que é a Lesp, essa experiência para você lá dentro? Bom, primeiro eu cheguei lá como a menininha ingênua, né? A menininha ingênua que todo mundo adorava o meu brilho, os meus olhos, a minha garra, a minha determinação, o meu caráter, né? Mas se pudesse passar a perna ali, era 2 minutos. Mas em né? silêncio. Em silêncio. Em silêncio você tava legal. Eu falo pra você que se você me perguntar durante o meu mandato se alguma vez na vida eu sofri assédio sexual, eu vou falar pra você que não. E olha que eu abraço todo mundo, beijo todo mundo, tem maior contato. Mas assédio político, minha filha, você não tem noção. O que é um assédio político? Você concorda em votar X projeto, que é de um homem, né, ou de um grupo, e aí na hora de votar o seu projeto, e não só meu, de outras mulheres, eles esvaziam o plenário, né, e não votam, não dão quórum para que os seus projetos não passem. Isso, assim, era nítido, era muito nítido, né? Eles estarem conversando, as mulheres deputadas chegam e eles param de conversar como se fosse uma bolha ali, né? Que a gente não pode saber o que está acontecendo. Eventos onde eles eram chamados e as mulheres não, exceto as mulheres que já vêm de um vínculo político. O marido, o irmão, o pai, enfim, que era algumas lá. O restante era todas principiantes. Então, eu chego na Lesp com um cenário muito forte de uma briga nojenta de esquerda com direita, né? Aqui uma bancada enorme de direita, sem experiência alguma, ninguém tinha sido nem vereador ali, 15, 17 tinha aqui. Do outro lado, uma casa, um outro lado experiente de esquerda, né? E virou uma guerra pessoal ali entre eles, até que todo mundo começou a entender o jogo, mas até se entender já foram 2 anos, né? Uma guerra ali entre eles, e a Adriana tomou um posicionamento de ser nem para esquerda nem para direita, ser para frente. Sempre gostei disso. Então, eu circulava em todo o ambiente de esquerda e todo o ambiente de direita. Eu tinha amigos e tenho amigos dos 2 lados. E quando era um projeto bom daqui, eu convencia aqui para votar lá. Então, eu fiquei uma menina no meio ali, uma deputada no meio, fazendo
aquilo que eles não faziam. Então, na verdade, a laranja de todo mundo ali fazendo. Só que estar deputada me custou muito caro. Me custou muito caro. As pessoas acham que você estar como político é glamour. Uhum. É para quem não presta. É para quem faz da política um negócio. Para quem entra com o coração, a verdade e a sua determinação, o seu amor pelo povo, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Você é bombardeado todos os dias pela mídia. Sim. Então, assim, teve uma vez que eu estava, na época da pandemia, fiscalizando os hospitais de campanha, porque eram coisas gravíssimas, assim, que estavam acontecendo, as denúncias chegavam, e o presidente da Lesp me chamou e falou assim, Adriana, não tenha medo da verdade, tenha medo da mentira. Você não tem suporte para sustentar isso que você está fazendo. Né? E eu falei para ele assim, não, mas a verdade liberta. 2 dias depois, eu estava com 2 processos anônimos, graves, que você não sabe nem de onde veio, né? E para quem não tem experiência judicial, jurídica, não foi processado, não processa ninguém, aquela coisa, você fica totalmente sem chão, e eu entendi. E aí os recados vinham, nós mandamos você parar, entendeu? E então é um jeito de calar a voz. E aí você começa a pensar na tua imagem, em tudo que você construiu em todos esses anos. E você realmente fica pensando que a gente precisa ter medo da mentira e não da verdade, né? Então, o que você faz? Eu vou aproveitar a estrutura do mandato para fazer o máximo que eu posso pelos outros. E aí você para de fazer o teu trabalho efetivo, que é fiscalizar, porque toda vez que você vai fiscalizar, tem alguma coisa que te impede. Principalmente mulher. E aí foi criada uma rede de fake news, assim, horrorosa, que depois me pediram desculpa, enfim, veio Brasília, foi aquela confusão de fake news, e aí a gente descobriu deputados pagando robôs para disseminar. Sabe, é uma coisa que eu nem sabia que existia, né? E assim, palavras muito duras. Para você ter uma ideia, a votação da casa da Lesp, lá na Lesp, a votação da diretora, da mesa diretora. Quando eu cheguei lá, a referência que eu tinha era Márcio França, PSB, os deputados do PSB que eu conhecia e gostava, entre eles o Rafa, o Caio e o menino lá, o Ed Thomas, que sempre foi bastante amigo da gente. Então, era aquela referência. E aí, eu perguntei para o Major, falei, Major Olímpio, em quem que eu voto? O Major Olímpio falou assim, olha, eu sou desse partido aqui, que é a direita, mas não tem muita opção, não vai ter ninguém de concorrência, então você vota ali, a gente sempre votou dessa forma. Então, lá é composto PSDB, PT, PSB, PSOL, vai indo lá, né? Beleza. E quando eu cheguei, o presidente da Câmara, que era o Cauê Macris, ele me chamou e disse assim, deputada, eu sou candidato à reeleição da Lesp e eu gostaria muito que a senhora votasse em mim, né? Eu tenho um trabalho assim, foi falando tal. Eu falei, bom, não tem outra opção até então, né? E os meninos do Márcio França vão tudo votar ali, né? Então, o Major falou também para eu ir para o lado que tem mais chance de ganhar, para não ficar de fora. E ele me perguntou o que eu queria. E na minha ingenuidade, eu pedi para ele a transferência de 2 policiais, queria que ele fosse comigo até o secretário de segurança e fizesse as pazes com um grupo de policiais que estavam lutando ali por postos de graduações, e que ele me colocasse na Comissão de Segurança Pública e de Direitos Humanos. Não é. Isso foi o pedido mais fácil, ingênuo e idiota que o presidente, eu acho que já recebeu na vida. Na hora, ele ligou, falou, mandou tudo. Adriano, o que mais? Meu Deus, você fez tudo o que eu queria, né? Porque eu não tinha apoio partidário algum, meu partido estava respondendo crimes lá em Brasília, então eu estava sozinha. A minha assessoria, pra você ter uma ideia, meu gabinete ficou vazio, eu não sabia o que pôr ali, para você ter uma ideia. Porque eu tinha sido forjada em cima do caminhão de som, lutando
direitos. Eu não estava pronta para o sistema ali. Eu não imaginava que esse sistema ia acontecer tão rápido, né? E 5.450, abre aspas, foi o que eu gastei na campanha. 5.000 que eu ganhei do Major Olímpio e 450 de um sub da Polícia Militar, que foi meu assessor depois, que ele me deu. Foi isso. Então, você ganhar uma eleição com esse valor, né? Assim... eu não tinha chance alguma de ganhar. Foi um voto de amor, de consideração, de vida pregressa, um voto fiel, né? E aí, menino, eu fui votar nessa casa. Quando eu entro lá, tá uma bagunça, uma briga, mas de arrancar o microfone na mão, de porrada, de tudo isso. E você fala assim, o que aconteceu? Aí, a direita tinha botado uma chapa para votar em cima da hora. Janaína Pascoal, que é minha melhor amiga hoje, mas na época era a presidente lá, né? Seria a presidente da chapa e o restante. E tinha um coronel ali, que inclusive continua deputado. E na hora de votar, eu vi que tinha um coronel. Eu falei assim, Cauê, eu posso votar em todo mundo, mas na hora do coronel, eu posso votar nele? Porque ele é polícia. E eu defendo a segurança. E na minha chapa tinha 4 policiais. Um sargento, que é o sargento Nério, Telhado, coronel Telhado, tinha o major Mauro, enfim. Aí eu falei, e o Conte Lopes, aí eu falei assim, olha, para não dividir, eu voto aqui neles e depois eu voto nele. Adriana, a chapa é única, você não pode dividir. Acordo é acordo. Ele já tinha atendido todos os meus pedidos. E não teve jeito. E eu votei na chapa completa. E quando eu saí de lá, primeiro dia, o dia da minha posse. Primeira vez que eu votei. Quando eu saí, tinha uma repórter que falou assim para mim assim, que bonita, hein, deputada? Diz que defende a segurança pública e votou no PT? Aí eu falei assim, eu não votei no PT, eu votei num grupo, né? Falei assim, olha, você precisa se informar melhor. E subi pro gabinete, era um coquetel, tava a minha família, os assessores, os amigos. E eu comecei a notar o olhar da minha assessoria muito tensa, assim, sabe? Muito assim. Aí eu falei, o que aconteceu? Nada, Adri, hoje é seu dia, vamos tal. E aquilo foi me incomodando, porque eu conheço todo mundo. E eu senti, eu falei assim, olha, vocês têm que me falar o que aconteceu. Aí a minha chefe de liderança falou assim, vem cá, Adri, dá uma olhada no computador. Meu, você não tem noção. Lixo, vendida, vagabunda, os polícia que tinham votado em mim, né? E aí, e os fake news, né? Na verdade, não eram os polícias que tinham votado em mim, eram policiais pagos por esse grupo de fake news para poder falar. Enfim, gente, foi um inferno astral. Eu fiquei 4 meses em depressão. Eu chegava na Leste, para mim eu chorava, eu parecia um gato. Ele falava, isso é seu, foi conquistado, você tem que entrar. Eu já não conseguia respirar, porque eu não imaginava, né, que isso acontecia. Mas aí depois logo eu já peguei um macete e comecei a apresentar projetos. Já foi, Falei, falem de mim, dane-se, eu nem sei se eu venho candidata, se eu vou ser, e vamos. E aí, dando um salto agora, você vem pré-candidata a vereadora aqui em Campinas. Venho. Pelo PP. O que traz você de volta nessa situação aqui de Campinas, para concorrer Campinas, dentro de uma chapa potente, que é a do PP, né? Sim. O PP está fazendo uma chapa bem competitiva, forte, e não é à toa que você está nela, né? Sim. O que traz você nessa competição aqui em Campinas? Qual que são os seus anseios para essa eleição de 2024 aqui? Porque esse cenário que você encontrou lá na Lesp, daqui para cá, de lá para cá, só piorou. Só piorou. Mas é que, na verdade, a gente cria uma couraça. O político, ele se torna experiente como qualquer um. Como um policial, como uma repórter, né? Os primeiros meses ali é terrível. Depois você acostuma e entende o jogo, né? Por que eu escolhi vir para Campinas? Primeira coisa, muitos projetos que eu fiz, eu tinha muita dificuldade em aplicar, porque era no estado todo, e eu não tinha como acompanhar. Né? Por exemplo, nós criamos um centro de referência em Pedreira para autismo e crianças deficientes. Eu poderia ter montado aqui, por exemplo, em Campinas, se eu tivesse uma parceria com o Mudário,
na época para a gente poder fazer esse implemento aqui, né, e cuidar, porque eu sou uma mãe de criança especial e sei a precariedade de atendimento, por mais que a prefeitura faça. Então, assim, trazer projetos que eu viabilizava no estado para cidades que não tinham nada a ver comigo, para a minha cidade, aqui. Né? Trabalhar com uma parceria com o prefeito. Você fala a sua cidade porque você nasceu em São João e já veio para Campinas. Exatamente, mas assim, a minha cidade, estou falando Campinas. Campinas, vim com 3 anos para cá. Tá. Então, assim, a minha cidade é Campinas. Tá. Então, assim, eu ajudei tantas outras cidades e fiquei tão longe da minha cidade. A gente ajudou no Mário Gatinho, mas o deputado, ele fica muito distante. Ele envia verba, mas ele não está ali para dar um abraço naquele morador, para andar na rua. É a minha cara isso. Eu amo pessoas. Isso é do meu jeito. Eu me realizo nisso. Meu propósito é fazer a diferença. E quando você tem esse propósito, não adianta você fugir. Você querer fugir, que você não foge. Então, eu quero centralizar toda essa energia, essa experiência que eu tenho, né, que eu tive, que eu adquiri lá. Os acessos também lá, porque a gente deixou vários deputados, amigos que podem empreender na nossa cidade aqui, porque confiam no nosso trabalho. E fazer a diferença. Todo mundo quer fazer a diferença, não, mas eu quero muito fazer a diferença, né? E hoje eu posso dizer que eu estou pronta para o cenário político municipal, que muda-se ali algumas coisas, mas o jogo é o mesmo, só que agora com muito mais experiência, né, com conhecimento que eu não tinha lá, mais perto da minha família também, isso pesa muito, porque eu fiquei muito longe da minha família, né, e são muitas crianças ainda, e eu quero muito ficar perto de tudo ali, e quero deixar um legado na cidade que me serviu tanto, gente, a cidade que criei meus filhos, meus netos, né, enfim. Ô, Adriane, e você agora aqui em Campinas, tendo essa oportunidade, provavelmente tem acompanhado o mandato da gestão do Dário, agora em Campinas, e queria que você falasse um pouco sobre a sua observação sobre esse mandato, como que tá, o que você acha. Eu sei que o partido dos progressistas é parceiro do governo Dário. Como que você tem visto aí essa administração em Campinas? Tirando os 2 anos de pandemia, né, que ficou ali, que nem nós e nem ele, nem ninguém legislou, porque a gente ficou apagando incêndios, né, acho que Dário cresceu muito, não só na parte administrativa, mas também de resultados na saúde, na segurança, na defesa civil, enfim, ainda tem muita coisa para se fazer, porque não se faz num mandato só, ele vai precisar realmente de parceiros, né, e o mais legal é que eu tô vendo um time muito forte ao lado dele. Que bom. Se ele não fosse uma pessoa que tivesse boas ideias e que a gente não achasse viável, nós não estaríamos com ele. Então, assim, eu acho que ele fez uma mudança que ainda está aquém daquilo que nós precisamos, não porque ele não queira, mas porque realmente falta muitas coisas ainda, faltam parceiros, falta incentivo federal, estadual, para que ele possa continuar fazendo, né? A gente tem visto aí a reforma do Mário Gatti, né? O próprio Mário Gatinho, né? Então, assim, são coisas, marcos, que já ficaram no mandato dele. E que, realmente, se todas as pessoas, todos os pré-candidatos ali que estão o apoiando, estiverem juntos e chegarem ali aonde nós pretendemos e que ele tenha a maioria, eu acho que vai ser muito mais fácil para ele regovernar Campinas, né, e continuar sendo o nosso prefeito. Então, assim, acho que é um mandato bom, é um mandato que tem falhas, como todo o processo legislativo, mas que deu grandes passos. Então, eu tenho muito orgulho de ver Campinas crescendo, o que a gente tem a sensação de crescimento. Uma cidade que está crescendo em todos os sentidos, financeiramente, né, de obras, de creches, de tudo. Então, ele está no caminho certo. E vai ficar melhor ainda quando nós estivermos lá para apoiar. Adriana, eu queria que você me falasse uma coisa que você vai poder me falar com propriedade, é uma parte um pouco polêmica que a gente vai tocar aqui agora, porque todo mundo fala sobre essa questão das câmaras de policiais, e aí isso tem sido aí um tormento, porque fala tira, põe, tira, põe, tira, põe. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você vai poder falar com propriedade. Se eu perguntasse isso para um PM ou para quem está envolvido na legislação, mas você, como conhece, é amiga do pessoal,
só você sabe me falar se isso é bom, ruim, tira, põe, o que acontece com essa câmera que vai nos policiais aí? Eu acho que antes de câmera, a gente tinha que pensar num reajuste salarial, para começar. Para começar, a conversa é essa, né? Primeira coisa, um reajuste salarial digno, um plano de carreira decente, um RD, é um regulamento disciplinar justo, condizente com a legislação, condizente com a parte jurídica, legislativa, né? Enfim, que está muito aquém. Não tem nada a ver o que eles passam hoje na rua. Eles não têm mais poder de polícia. Então, não adianta você pôr câmera, pôr nada. Eles querem salário digno, querem ter dignidade e querem ter meios de trabalho. Primeira coisa. Bom, enquanto esposa de policial, ouvindo nos bastidores, nós temos uma divergência, não é 100%, a tropa não está 100% desfavorável e nem favorável, a gente tem uma divisão ali, digamos assim, uns 60 para 40, tá? Desfavorável. Então, eu vou te falar as duas questões. Desfavorável, por quê? Aquela câmera inibe o policial, porque o tempo todo ele tem que ficar prestando atenção naquilo, no que ele fala, e na hora, nos 5 minutos, só quem viveu as ocorrências e quem viveu no dia a dia ali sabe como é o trabalho policial. Ele tem questões de segundos para decidir uma situação. Aquilo ali inibe, tá? Então, às vezes, o policial fica engessado, leva um tiro, porque não reagiu, porque, putz, vou ser filmado. Ai, meu Deus, o que eu faço? Isso inibe. Então, assim, essa é a parte contrária na versão. A parte boa, a única parte boa, que é a palavra do bom policial. O bom policial não precisa temer a câmera porque ele está fazendo a legalidade. Então, não dá para definir. Hoje nós já estamos aí há alguns anos usando essas câmeras. Eu acho que, quer saber o que é bom? Faz um plebiscito entre os policiais. Vamos ouvir os policiais. O governador Tarcísio poderia instituir isso nos batalhões, companhias e ouvir os policiais. E assim, sim, sim, não. Né? Derrite. Olha, vamos lá, coloca lá. Ó, vamos lá fazer uma votação mesmo, uma enquete. Vota aí no sistema eletrônico do próprio site da Polícia Militar, vamos votar. E aí se decide ali. Mas é votar verdadeiro, não burlar voto, não é nada disso, que a Polícia Militar tem essas coisas, sabe? O que não interessa, eles jogam fora e fingem que é outro resultado. Eu mando, o R quero, né? Eu falo e tá falado. Então põe lá, verdadeiramente uma enquete. Os policiais vão responder. Quem são os maiores interessados? São os policiais. Então, ouçam os policiais. Por que não ouvi-los? Né? Vai mudar a lei, vai fazer um projeto que vai versar sobre a aposentadoria. Ouve eles. Põe um plebiscito. Meu Deus, acabou a era de que todo mundo decide aqui em cima. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam interagir com a própria profissão deles. As outras profissões têm sindicato, eles não têm. Eles têm associações que são grêmios recreativos, não são associações que defendem o interesse deles de verdade. E os parlamentares que se elegem levando esse nome, largam eles na mão. Então, assim, é muito complicado. Então, assim, a minha opinião é essa, que ainda não tem eu podia falar para você, a minha opinião é que não tenha. Minha opinião, tá? Mas... Para saber mesmo, ouvi-los. Quem está usando. Lógico, é na ponta da linha. Ô, Adriana, eu queria que você, para a gente já encaminhando para o final, sim, me falasse qual é as suas bandeiras que você traz aí para esse suposto futuro mandato de vereadora. São tantas, mas assim, eu vou citar algumas que são do coração. Primeiro, a inclusão. Né, a criação de centros de referências aqui em Campinas. Só falando, quando eu falo de centros de referências, é assim, uma mãe que tem uma criança especial, seja qual for o CID, né, a deficiência, ela não pode trabalhar. Ninguém dá emprego para uma mãe que tem que sair toda hora para ir socorrer o filho. Então, esse centro de referências, a ideia ninguém melhor do que a própria mãe ou a cuidadora, a avó que cuida daquela criança, para
para saber cuidar de crianças especiais. Então, fazer um aperfeiçoamento nessas técnicas para essas próprias mães serem empregadas, enquanto no meio período onde as crianças estejam ali sendo atendidas, né, a mãe esteja ali atendendo outra criança ali e recebendo para isso. Isso gera um emprego para ela, isso autoestima, né? E assim, um sonho de consumo, que essas mães que geralmente não têm tempo e nem dinheiro para nada, que num dia de semana nós tivéssemos uma ação bem bonita, né, e que ela tivesse o seu dia de princesa, que ela tivesse seu horário agendado para fazer as mãos, os pés, arrumar o cabelo, porque todo mundo, exatamente, porque quando você adota uma filha especial, como é no meu caso, eu já sabia, então foi por amor e uma decisão, ok? Mas quando você gera um filho especial, você não estava esperando ali, e todo mundo pensa muito na criança e tem que pensar, mas se esquece da mãe, da cuidadora. O que passa na cabeça dela? Quais são os meios que ela tem? Para quem que ela se abre? Qual é o apoio psicológico que ela tem? Não estou falando da criança. Ela tem como mulher, né? Ela se sente fracassada às vezes, porque ela se sente, puxa vida, fui eu que né, não consegui formar uma criança. Culpa, né? Culpa, exatamente. E que tempo ela tem para ela? Nenhum. Então, assim, eu sonho muito com isso. Essa é uma bandeira muito grande, assim. E outra coisa, gente, a gente fala de inclusão obrigatória. Hoje, nós temos pouquíssimas escolas especializadas aqui em Campinas, né? Isso é uma bandeira que eu tenho, assim, muita vontade de estar lá para apoiar, incentivar e pedir isso para o nosso prefeito. Hoje você tem que entrar judicialmente para você conseguir, né? E essa via sacra, ela custa muito. Você tem que perder dias, você tem que se expor, né? É muito ruim tudo isso. A criança já entra com um X nas costas ali nas entidades. Então, se é dever do Estado, né? A gente não pode mudar o Estado, mas a gente pode mudar Campinas, incluir mas não incluir, por exemplo, minha filha, ela tem uma certa deficiência, mas ela não tem, por exemplo, uma hidrocefalia. Então, se ela for para uma escola hoje que ela já foi aqui, que são parceiras da prefeitura, ela é incluída em qualquer grupo, porque não tem uma especialidade para o CID dela, que na verdade são vários, né? Então, assim, nós precisamos olhar cada caso e nós temos muito bons profissionais que estão ali aptos para isso. Então, a gente precisa ter um olhar de inclusão verdadeiro, não só na lei. Essa é uma das minhas bandeiras. O hospital veterinário, né, que ainda é um sonho grande. Nós temos lá a PUC, que abriu, mas ainda é caro, né? Ainda é caro. Então, assim... Não tem um público, né? Não assim, tem. E hoje nós temos a FAC, por exemplo, que é uma faculdade de veterinária, que poderíamos fazer essa... Eles tiveram um projeto, mas não conseguiram manter, né? Por conta que é muito caro para manter isso. Mas se tiver um prefeito como... Fazer uma parceria público-privada. Exatamente, um prefeito que tenha vereadores parceiros que incentivem, que busquem recursos também, isso vai, porque hoje a causa animal, ela é muito ampla e todo mundo gosta. Hoje, na verdade, os animais se tornaram apoio emocional das crianças que ficam sozinhos porque os pais trabalham, enfim, tudo uma história. Então, a causa animal, eu não sou a causa animal, eu seria muito falsa se eu falasse para você, eu sou de uma ONG que salva cachorrinho. Não, eu penso em leis para ajudar essas pessoas que já executam a terem melhores chances de fazer o serviço. A outra bandeira é a valorização do funcionário público municipal. Eu acho que nós precisamos ter um olhar para eles diferente, né? Não só na questão salarial, porque a gente esbarra aí numa série de coisas, né? Como orçamento, não é nada disso. Mas a saúde mental, né, deles, eu acho que a gente precisa ter um olhar de amor mesmo por eles. Quem leva o piano da cidade são eles, então a gente precisa pensar nos meninos da guarda, nos meninos da polícia, da defesa civil, no pessoal do administrativo, das regionais, hospitais, as UPAs, tudo isso. Nós precisamos pensar num ser humano. Um ser humano bem resolvido, saudável e protegido, ele vai atender com excelência. Não adianta a gente cobrar aqui na ponta da linha. E hoje, dá dó da população que precisa dos atendimentos, não é porque não falta o remédio, não é nada disso, é o jeito. É aquele jeito. É o que o pessoal reclama. Não é o que falta, é o jeito.
O pessoal reclama da galera que fala, eu chego lá no posto de saúde, o cara nem olha pra minha cara, o médico nem põe a mão em mim. Sabendo que tem toda essa fila, ninguém vai lá para brincar, vai lá porque tá com dor, né? E então são essas bandeiras, mas assim, tem inúmeras que eu sonho, né? Sonho, mas essas são as principais, assim, que eu acho que já dá pra gente começar o papo. Tá ótimo, Adriana. Eu vou falar para você o seguinte, quem vem aqui é pré-candidato, tem o direito de deixar uma mensagem aí para os nossos eleitores, para os nossos telespectadores e também para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Adriana. Então, solta a voz, pode falar, a câmera é sua. Obrigada. Bom, hoje vocês ouviram um pouquinho da minha história, muito pouquinho, mas lá no site www.adrianaborgo.com.br, no meu Instagram também, Adriana Borgo Oficial, vocês podem conhecer o meu dia a dia. Lá vocês vão ver meus cachorrinhos, vão ver a minha família, meus netos e toda a minha história ali dentro, no dia a dia. Eu estou pré-candidata, mas eu sou uma mulher que não tem filtros, né? Que ama a verdade, a justiça, que ama o povo, que ama fazer a diferença, que ama, sim, sabe, se envolver nas causas que mudam vidas. E não é à toa, né, que o meu lema é a luta muda a lei e o amor muda vidas. Isso é muito real. E eu quero, se Deus quiser, estar aí no cenário político, né, de 2025, para que vocês possam ter uma referência, não só feminina, mas uma mulher que não deixa barato, que vai até o fim para resolver aquilo que acredita que dá para fazer. É isso. Muito obrigada. Muito bom! Esse foi o meu papo aqui com a Adriana Borgo, gente. Eu falei para vocês ficarem aí que tinha um monte de coisa bacana e eu adorei, Adriana, de verdade, de conhecer melhor, ouvir tua história, conhecer você como pessoa. Maravilhosa, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Quero te desejar boa sorte nessas eleições de 2024. Tomara que a gente tenha mais mulheres lá naquela Câmara Municipal de Campinas, que isso é muito importante. Então, te desejo boa sorte e te agradecer. Vir aqui falar com a gente, viu? Muito obrigada. Obrigada, a honra é toda minha. Estou à disposição. Quando quiser bater um papo, a mulher que fala mais com o Homem da Cobra. Lembra do Homem da Cobra ali no Mercadão? Então, sou eu, a mulher da cobra. Fala. Foi um prazer. Obrigada, viu, Mandy? Eu que te agradeço. Gente, é isso. Hoje a gente termina aqui o Política de Quinta, conversando com essa mulher espetacular que vocês puderam conhecer um pouquinho mais aí. E fica ligado que a gente colocou aqui embaixo todas as redes sociais dela para você também poder conhecer, ir lá buscar e tal, querer conversar com ela. Fique à vontade, tá bom? Segue a gente lá no Insta, se liga aqui no canal do YouTube que a gente volta na próxima quinta-feira com muito mais aqui no Política de Quinta. Um abraço, boa noite, tchau, tchau. Tchau, gente.